Tá liberado, Gabriel. Quando você quiser. Beleza. Boa tarde, eu me Boa chamo Gabriel tarde. Henrique e eu vou apresentar um trabalho aqui sobre o rádio mobile, a ligação de um ponto de internet do Instituto Federal até minha casa. Minha distância do Instituto é de 16,54 quilômetros. Eu utilizei o módulo da antena da Ubikit, optei pelo da Ubikit de 5 GHz, esse R5 Acilite, que tem esse valor aqui. Eu utilizei a antena de 30 dB para ter um sinal melhor, já que a distância era de quase 20 quilômetros. Aqui é um ângulo de operação da antena, da forma que ela trabalha. Eu coloquei aqui já a fonte, não coloquei o preço dela porque esse kit já vem junto com o módulo da antena quando você compra. Eu utilizei uma torre telescópica de 21 metros que eu coloquei próximo ao refeitório para ter uma altura boa pelo sinal, porque o instituto ele é bem mais alto que minha casa. Depois eu vou mostrar como que ficou a questão do Fresnel e tudo mais. Aí eu também utilizei um kit de style para poder estaiar essa torre, porque como ela já tinha 21 metros, acima de 8 metros você já precisa utilizar. Eu usei uma torre telescópica de 6 metros, porque eu moro em um condomínio e ele tem 7 andares. E eu verifiquei que é possível você colocar em cima da torre alguma antena, pode ser de sinal de televisão também, e verifiquei que de internet poderia ser colocado. Então optei por usar essa torre para ter um sinal melhor. Aqui, só exemplificando mesmo o cabo de rede, utilizei essa caixa, mas poderia cotar mesmo aqui na cidade ou em outro lugar, o tanto que iria precisar. E aqui a questão sobre o Fresnel. No Instituto, a altura da antena ela tá em 21 metros e aqui em casa ela ficou em 31, porque eu verifiquei que o prédio tem 8 andares, né? Então, contando mais com o pé direito do prédio, deu mais ou menos uns 25 metros por aí que eu cotei, mas a torre de 6 aí deu essa altura. Aí o custo total aqui ficou em 6.511, utilizando tudo. E eu já vou mostrar aqui no Rádio Mobile como que ficou. Eu consegui um RX relativo de 28 dB. A antena ela manda 30, então o sinal ficou bom. Eu só tive problema, como eu disse aqui, ó. O instituto ele é bem mais alto que minha casa. Eu tive um problema aqui, que eu vou mostrar agora no Google Earth como que ficou essa questão do Fresnel. Aqui eu tive esse problema com o Fresnel, porque se vocês olharem aqui, tem tipo um morrinho que ele atrapalha aqui, ó. Pega bem a pontinha, né? Pega aqui, ó. Se vocês olharem aqui, ó, ele tá vindo, aí aqui ele some, ó. Bem aqui ele some. E depois ele continua. Acho que não teria tanto problema, mas como Não, vocês podem ver, é bem essa parte aqui, ó. aham. E eu coloquei. Aí aqui tá um instituto. O instituto tá aqui, ó. Pra cá. Que eu coloquei próximo do refeitório. E a minha casa tá aqui. E o único problema que eu tive mesmo do Fresnel foi naquele ponto. Até porque eu optei em deixar em cima do prédio para não ter esse problema. Senão eu teria que aumentar mais ali no. Moro aqui, ó. Tem condomínio. Eu deixei em cima da torre. Aí ficaria desse jeito mesmo, que, como vocês podem ver. O maior problema Entendi. mesmo, acho que só seria a torre lá, estaiar a torre, porque aqui não iria precisar estaiar, só prender mesmo em cima da torre do prédio e deixar aqui. E mais uma vez aqui, só mostrando o custo, ficou para 16,54 quilômetros, valor até considerável. Eu acho aceitável pela distância. Tem Sim, uma distância boa, né? Então, tem que considerar esse detalhe, que a distância aí é bem grande, né? Se você for considerar igual estava do lado do instituto ou dentro da mesma cidade,
você começa a ter problemas de distância. Ali uma coisa que talvez pudesse melhorar um pouquinho aquele caso do Fresnel era se você aumentasse a frequência, porque aí a largura do Fresnel diminui. Sim, sim. Então, Eu tinha feito uns testes na Ubikit lá que eu consegui mesmo melhorar um pouco isso. é, É, se você colocar, por exemplo, você trabalhou acho que com 5 GHz, se não me engano. isso. Tem, por exemplo, antena de 11 GHz. Aí 11, ela vai diminuir o tamanho do Fresnel. O Fresnel vai ficar menorzinho. Menorzinho aí eu não vou ter aquele problema aqui no. Aí você não tem aquela baixada ali, porque o seu só relou. Aí se você coloca um Fresnel maior, uma frequência maior, o Fresnel é menor, entendeu? Aí Entendi. não tem perigo de pegar. Como chama? É uma opção. Lógico, quanto maior a frequência, maior a probabilidade também de dar problema de chuva. Mas se você considerar quantos dias tem de chuva e quantos são os dias normais, então a probabilidade de uso é muito melhor, né? Sim. Mas ficou bom, gostei. Beleza. Obrigado. Alguma dúvida? Alguém? Dúvidas, pessoal? Nenhuma? Então, beleza. Obrigadão. Beleza. Próximo? Sou eu, professor. Tá me ouvindo? Tô. Fique à Vou vontade, compartilhar Larissa. aqui. Só um minuto. Tá dando para ver minha tela? Tá. Tá ótimo. Bom, vou começar mostrando primeiro a imagem aqui, que acho que fica mais fácil. Eu fiz o link, né, como todo mundo, da minha casa na verdade, do IFE para minha casa, né? Eu moro um pouquinho longe também, e mais para o meio da cidade. Acho que tem uns 5, em algum lugar aqui está especificado a distância. Aqui, olha lá, 5,6 km de distância. Aí eu escolhi um roteador, esse da Intelbras, porque eu tentei colocar uma coisa bem próximo ao que eu escolhi para antena. Então eu achei esse roteador, apesar dele ser um pouco mais caro, ele tem as configurações bem próximas aos sinais, frequências da antena, né? Que ele é um roteador, primeiro que ele não vem com aquela anteninha, ele já vem para conectar, né? E ele também trabalha na frequência de 5 GHz por aí, com 29 dBm, né? E aí também eu escolhi uma antena diferente das da Ubikit. Eu achei essa que ela saiu um pouco mais em conta do que as da Ubikit, porque nos testes que eu fiz, eu precisaria, para receber um bom sinal do outro lado e para não ter que colocar uma antena muito alta, eu precisaria de algo que passasse com 29 dBi pelo menos. Então eu escolhi essa antena, né, que também trabalha na frequência de 5 GHz, e tanto esse roteador e a antena, eles têm uma taxa de transmissão de 300 megabytes por segundo. Algumas configurações da antena. E aí, como essa antena ela é diferente daquelas da Ubikit, eu não tinha aquele dado sobre que tinha os pontos que a gente pegou lá na internet que fazia o download. E aí eu comparei a imagem que eu achei de um outro datasheet dessa antena, que depois eu não achei mais o datasheet direto, eu só tinha tirado um print. Mas aí eu comparei com os da Ubikit, né? E aí eu achei que dá. Só olhar aqui rapidinho. Que essa antena RD de 5G de 30 dBi, ela teria o mesmo diagrama de radiação. Então eu usei as informações dela para poder fazer a simulação. E aí, vou voltar aqui que está mais fácil para ver. E aí o preço ficou mais ou menos em torno disso. Eu não orcei os cabos, essas coisas. Mas para esse tipo de equipamento seria bom usar um cabo coaxial para ligar tipo a antena e o roteador.
eu tinha visto algo similar a isso. E bom, o preço ficou em torno de 2.972, mas não orcei as outras coisas. E aí, o print das configurações, né? As antenas e o enlace, né? Vou mostrar aqui certinho que nesse print tinha uma coisinha errada. Depois que eu vi. Mas dá pra ver aqui que eu consegui um RX bem alto, bem bom. Apesar de morar um pouco longe e ter áreas bem baixas aqui. E não precisei ter uma altura, assim, colocar uma antena tão alta. No caso da minha casa, eu tive que pôr um pouquinho mais alto. Eu coloquei uma antena de 8 metros, nesse caso. Mas não precisei aumentar tanto a altura da antena do Instituto. Consegui deixar de 15 metros. E ele teve um sinal muito bom. E a questão do Fresnel, quando eu coloquei aqui, ele até que passa muito bem. Tipo, sem muitos pontos de perdas. Eu só reparei agora que eu estava dando uma olhadinha de novo, que tem um ponto aqui no meio. Eu acho que deve ser algum tipo de fábrica, eu não sei. Que ele tem um pouquinho de perda aqui, ó. Mas todos os outros lugares, ele tá bem. Todo o sinal tá bem certinho aqui. Passando, transmitindo bem. E é isso. Bacana, você não precisou nem colocar muita antena mesmo. Realmente, praticamente você está usando só a torre mesmo do IF sem colocar nada. Sim. E 8 metros, se você considerar que a sua casa, uma casa normal, você tem o telhado dela, tem 3, pelo menos 4 metros. Eu não sei que tipo de telhado que é na sua casa, se é aquele tipo Eternite ou aquela telha normal de cerâmica. É aquela de cerâmica. Cerâmica? Ah, então ela tem inclinação. Então ela vai ter uns 5 metros só de telhado. Só no seu telhado você tem 5 metros de cara. Por quê? Porque você tem aproximadamente 3 metros de pé direito da casa, que você está dentro, né? Aí Uhum. tem a laje. E depois você tem a inclinação para dar o telhado. Então no meio, se você for lá, você fica de pé lá dentro. Você pode pôr mais 2 metros. Então ali com certeza você deve ter uns 5 metros no ponto mais alto da sua casa. Já. Isso quer dizer o quê? Que essa antena aí você precisa pôr mais 3 metros de altura. Sim. Então, qualquer coisinha que você dá uma esticadinha ali, uma vassoura que levanta, já dá os 5 metros. Sim. Foi o que eu pensei. Eu tentei colocar uma antena, por mais que tipo, ela acabou sendo. No caso dessa, a maioria usou da Ubikit, tipo, a antena da Ubikit para 30 dBi seria bem mais cara, mas eu consegui achar essa que era um valor um pouco mais em conta, essa Uhum. da ALG. E, e como sinal um pouco mais forte, eu não precisei usar, tipo, muita antena. E também se aumentar, subisse muito a antena ou abaixasse muito, acaba que se você abaixa, ele pega nesses pontos mais altos. Uhum. E se ficar muito alto, os outros pontos ficam ruins a transmissão. Não, ficou bom, porque ali ele só tem um buraco que deve ser a parte de perto da sua casa, deve ser o riozinho, esse Sim. pedaço aí. Ele só está mostrando a parte que não vai ter sinal, que seria no buraco do rio. Então, quer dizer, qualquer coisa que tivesse aí no meio, tá essa parte verde. Qualquer pessoa que estiver aí no meio, se quiser pegar o sinal, ele consegue, Uhum. entendeu? Ele só Sim. não tem sinal nesse pedaço amarelo e o pedaço vermelho, que deve ser a beira do Uhum. rio. Deve ter um Sim. riozinho que deve passar ali, alguma coisa parecida com isso. Então, naquela beirada, se o cara quiser colocar antena, não vai conseguir. Mas Uhum. ficou muito bom. Chegou bastante sinal lá. 54 dB é dB para dedéu. Sim. Tá ótimo. Legal. Parabéns. Obrigada. Próximo, pessoal. Professor, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Ok, vou compartilhar aqui. Tá joia. Tá conseguindo ver, professor? Tô sim. Tá legal. Aham. Tá muito bom. Então, a antena que eu usei foi essa daqui, da Ubikit, né? O datasheet dela é esse daqui, as especificações, né? O ganho de 23 dB,
ela saiu por 535, né? Que eu achei aqui no Mercado Livre. E também o frete dela é grátis aqui. O roteador que eu peguei foi esse daqui, da Gigabyte. Esse daqui é o datasheet dele. Ele também tem ganho de 23 aqui, para compensar da antena. Aqui é o datasheet dele. E ele eu peguei na Kabum, aqui, tá aqui embaixo. 309, né? Somando os dois, deu 844. E vamos precisar de 2 para cada, então deu um total. Dá para ver a calculadora, professor? Que eu coloquei aqui? Dá sim, tá Ah, tá. aparecendo. E o total foi de 1.689. Agora a ligação de rede, né? Coloquei esses parâmetros. Aqui, deixa eu aumentar um pouco aqui. Aqui é a minha casa e aqui fica o Wi-Fi. E eu tive uma grande sorte, né? Por causa que vocês vão ver agora que ficou bem em cima, ó, como vocês podem ver, minha casa eu nem precisei aumentar tanto, que eu tive sorte que ficou bem alto. E o sinal ficou certinho, como vocês podem ver aqui. Eu coloquei 8 metros, né, aqui da minha casa, e do Wi-Fi eu coloquei o 16 metros, né, por causa que tem a caixa d'água lá do Wi-Fi. E é isso daí. O ganho foi bom ali, deu 24 dB. Você chegou a olhar a questão do equipamento lá do roteador? Esse daqui? Que essas anteninhas, dá a impressão que é aquelas anteninhas fixas. Ah, é isso que eu também fiz errado, que é a antena fixa, professor. Isso daí depois. Eu vou avisando sempre, porque o grande projeto é o projeto que vai vir, né? Aham. E nele, vocês têm que tomar cuidado para, na hora da escolha do equipamento, olhar bem as antenas. Sim. Porque esse critério da antena é uma coisa que pega depois por não ter a saída com essa possibilidade de trocar a antena. Esse daqui eu peguei que ela já vem fixa mesmo. Esse daqui era um erro que eu tive. É. Não, mas isso é no futuro. A primeira vez é assim mesmo. Por isso que a gente faz o primeiro da casa da gente, antes de fazer um projeto inteiro, que é o projeto da empresa. Uhum. Que aí tudo que a gente pode errar, a gente erra aqui. Ok? Ok, professor. Mas é isso, parabéns. Então tá. Obrigado. De nada. O próximo? Vou compartilhar aqui. Tá, joia. Já dá pra ver? Tá dando pra ver sim. Então, escolhi essa antena da UbiKit, né? A Lightbeam 5AC. Achei no Mercado Livre por R$ 561. E já vem lá o adaptador PoE. Ela tem um ganho de 23 dBi. Que escolhi para instalar no vertical, né? Então aqui vai estar o. Peguei esse modem da TP-Link, roteador, né? TP-Link. Ele não tem antena removível, né? Mas já que vai usar o adaptador lá, então vai servir. Aqui, ó, a potência de transmissão dele é de 20 dBm se for a 2.4 GHz e 23 dBm se for 5 GHz. O custo total dos dois, né, deu cerca de 1.741. Aí eu não
considerei, nem pensei em colocar lá o suporte, né, na hora. Aí daria mais ou menos uns R$ 100 a mais, ainda tem o cabo que também ficaria nessa faixa, então seria mais ou menos uns 1.900. Até aqui no Rádio Mobile, né? Deixa eu abrir aqui. Que deu um RX relativo de 24,6 dB. Ah, ficou bom. Um Uhum. sinal legal já. Aqui a altura da antena da casa tá 8 metros, né? Mesmo se diminuir, não fica tão baixo. Ah, você mora num lugar bem alto. É, e aqui eu fico na outra ponta de Birigui. Onde que passa a estrada? É pertinho da estrada. Onde que é É, Rondon? Rondon passa ali deixa, perto, não passa? deixa eu ver se. Acho que não. É, do ladinho da Rondon. Olha o Rondon passando aí, não tá escrito casa. Aham, é. Ah, ali é alto mesmo. Uhum. Nossa, eu nunca tinha reparado que era um ponto mais alto da cidade ali. É, eu também só descobri aqui fazendo esse projeto. É, aqui, ó. Parece que ele pega em algum. Pega algum prédio aqui. Acho que esse daqui. Aí. Opa. Hum, tá. Ele não. Aqui ele pega nesse. Um pouco nesse prédio. Acho que é o único prédio que pega. É. É. Ali você poderia, talvez. Você tá fazendo na vertical ou na horizontal? Na. Deixa eu ver aqui. Primeiro. É na vertical. Ah, beleza. É que aí, teoricamente, pega o mínimo possível no prédio. Uhum. É que na casa, coloquei um pouco na. Que na. Ficou um pouco torto, né? Que era. Aqui a casa, esse aqui é um terreno. Aham. Então, tipo, talvez se eu colocasse um pouquinho mais pro canto da casa, não pegaria, Ficaria né? melhor. É. E, bom, acho que é isso. Eu não Legal. sei se tem que estaiar, né? Porque 8 daria 8 metros? metros, é. 8 metros. É, a sua casa, como é que ela é? É telhado de telha normal ou aquela fibrocimento, aquela É de telha de telha granite? normal. Telha Telha normal. normal. Geralmente tem inclinação de 30%. Então ali você pode pôr uns 2 metros a mais do que o pé direito da casa. Uhum, Então, normalmente uma casa com esse tipo de telhado tem 5 metros de altura. Para uhum, 8 que você colocou, falta só 3. Então 3 é pouquinho. 3 você consegue colocar é uma pessoa de pé, basicamente. uhum. Aí talvez ficaria melhor se você conseguisse fazer igual um suporte de antena, sabe aquele tipo mastrozinho de ferro, e na ponta você estanhar ela em 3 pontos. Ah, sei, sei. Só para não balançar, porque como a antena é grande, no dia de vento ela vai segurar vento, vai para frente e vai para trás. Uhum, Mas é de boa, não precisa comprar equipamento caro, não. Ele é só aquela barrinha de metal e você puxa três lances de. Ai, como é que é o nome daquilo lá? Não é corda, é feito de metal, arame. Puxa uhum, faz 3 estanhadas de arame mesmo que ele segura. E é de boa, funciona bem. Do IF tá de boa também a altura, então é uhum. tranquilo. Se diminuir também a altura, fica até melhor que do IF, né? O X relativo. Ah, é? É, ó, com 13 metros fica 27 dB. Você pode pegar e baixar a antena se quiser. Uhum. Ou baixar da sua casa. Não sei, não, da sua casa talvez não dê certo por causa do Não, prédio. se baixar, ele perde. É, por causa do prédio. Uhum. Não, legal. É bom esse programinha, né? Dá pra fazer umas Ah, análises bem é. interessantes, Uhum. né? Uhum. Bem legal. Bacana. Então é isso. Parabéns, pessoal. Parabéns.
O próximo. Isso. Deixa eu ver aqui. Deu uma cortadinha. Você consegue falar de novo? Vamos ver se ele volta. Você me escuta? Escutei. Agora foi de boa. Então tá ótimo. Vocês estão vendo minha tela? Pera lá que ela não chegou ainda. Beleza, tá aparecendo. Ô, Ana, aguarda um instantinho só atender o negocinho aqui e já vem. Só Tá ótimo. aguenta um minutinho. Desculpa, Ana, já voltei. O pessoal bate aqui em casa, eles têm que atender. Quando tá em casa, esse que é o único modo de trabalhar em casa, é isso. O pessoal Beleza. esquece que você está trabalhando. Mas pode Pode continuar. passar? Pode. Beleza. Então, aqui eu vou mostrar os materiais do exercício do Radmob que eu cotei. Então, primeiro foi o cabo de rede CAT 5E. Eu, fazendo um cálculo, cotei 25 metros do cabo, porque na minha casa eu teria que usar uns 11 metros e meio, mais ou menos. E no IF uns 10 metros, mais ou menos, também colocando na caixa d'água, só que eu não cotei 15 metros, eu cotei uns 10. Esse roteador da Intelbras, só que depois das apresentações da semana passada, eu já fiquei pensando que ele seria um gasto desnecessário por causa da antena que eu escolhi, que tem esse PoE adapter aqui, que semana passada eu descobri que daria para ligar diretamente o cabo no computador, mas eu cotei aqui no projeto esse roteador. Aham. Ele tem uma potência máxima de 21 dBm, 5 GHz. A antena, ela é da Ubiquiti, é Lightbeam, segunda geração, tem um ganho de 23 dBi, que é bem parecida com bastantes antenas que foram apresentadas hoje e semana passada. E quanto à torre telescópica, eu precisaria de uns 4 metros, mais ou menos, para ficar na altura mínima, para conseguir transmitir o sinal do IF para minha casa. Mas eu não consegui achar uma de 4 metros, que era o mínimo que eu precisava, mas eu achei uma de 6. E no total, tudo ficou R$ 1.633,40. Eu peguei o preço à vista de tudo e cotei. E essa daqui é a distância da caixa d'água lá do IF para minha casa. São mais ou menos 2,9 quilômetros por aí. E o RX relativo que deu foi 33 dB. E eu peguei uma altura bem mínima aqui, que aqui
Minha casa eu peguei 10, os 6 metros da antena, mais 4 metros mais ou menos que eu cotei aqui de telhado e pé direito. E na caixa d'água do IFE eu precisaria de no mínimo 10 metros. E é isso. Ah, legal, bacana. É isso daí. Funcionou bem, teve um ganho bem legal. É, Pessoal, tem alguma coisa aqui que o Cocon tá mandando aqui, um minutinho, só que acho que ele quer participar aqui da nossa aula. Um instante. Pera lá, pessoal, que acho que o Cocão precisa dar um recado meio urgente para vocês. Ele vai ter que participar agora, vou ter que colocar ele no meio do caminho. Pera lá que eu vou ter que abrir o link para ele aqui. Um minutinho só. É, Deixa eu achar aqui o link da nossa reunião. Copiar. Pera lá que eu vou ter que mandar para ele aqui. É, Eu com o microfone desligado. Um minutinho só, pessoal, que eu estou vendo aqui com o Cocão o que é para fazer. Ele está mandando aqui, mas eu não consegui entender nada. Então, 2 minutinhos para eu poder entender o que ele quer. Pessoal, um minutinho só, o Cocão vai ligar aqui para poder ver o rolo que é. Um minutinho só, para entender o que está acontecendo. 2 palitos.
Vocês escaparam por pouco. Não, agora só eu que vou ter que entrar na reunião, mas é daqui a pouquinho. Ele vai me mandar um link daqui uns 20 minutos. Aí, a hora que eu tiver que entrar na reunião, ele me avisa, eu dou um pause aqui na nossa aula, a gente faz um café enquanto isso. Então, enquanto vocês fazem um café, eu vejo o que está acontecendo na reunião, que rolo que é. Pode ser assim? Então, beleza. Então, pode ficar sossegado. Então, não é nem com vocês. Vocês ficaram tranquilos e salvos. Então, quem estava dando gatilho, estava ficando muito preocupado, o Igor. Fica sussa, Igor. É tranquilo, é comigo, não com vocês. Ah, eu também não sei o que que é, não. Eu não sei lá o que que é o rolo. Depois eu falo, se for possível, né? Não sei o que que é que eles vão falar. Mas sobrou alguma coisa, certeza, para poder, no meio da aula, me ligar. Imagina que deve ser. Mas tá bom. Será que vai ganhar vacina? Já perdi essa esperança. Fala que vai liberar. Eu entrei lá naquele site lá, aí coloquei todos os meus dados, falou que não tinha direito. Falei, então, sabe. Eles são tudo doido. É, toda hora todo mundo fala um monte de coisa. Já coloquei um monte de coisa naquilo lá, já cadastrei minhas 3 vezes naquilo lá. Cada hora fala uma coisa e nunca vem nada. Mas tá bom. Tomara que seja. Por enquanto é só fundamental. Eu não sei se eu vou ser vacinado ou não, mas gostaria que fosse, né? Era menos perigoso, né? É, então, vamos lá. É, quem é o próximo aí? Oi, professor, sou eu. Ah, Tá beleza. me ouvindo? Manda bala aí, Leandro. Aí, a hora que for para entrar lá, eu aviso vocês, tá bom? Então, a hora que chegar a hora que eles falarem assim, tem que entrar, eu interrompo vocês aí. Beleza? Tá Mas acho vendo que vai demorar minha um pouco. tela? Tô sim. Tá. Então, o objetivo era conectar a casa com o instituto, né, como conexão. Aí que tá já coloquei aqui os valores, que eu coloquei 2 roteadores, que seriam esse roteador aqui. Eu acho que vai ter uma questão aqui que eu não sei se esse roteador, eu não tinha essa informação que esse roteador era removível ou não, a antena. Como deu problema nas apresentações passadas, esse aqui eu também não sei. E ele é bem salgado até, não acho que seria uma necessidade para isso aqui. Eu fiz uma antena Omni, porque era bem simples, eu queria fugir o bit, e eu vi essa bem, de 25 dBi e por R$300, cotei os 20 metros de cabos, que seria mais ou menos o que seria necessário para fazer. Aí aqui está a antena, ela tem 68 centímetros, cabe para pôr em cima da casa e na caixa d'água do instituto, os cabos. E aqui é o sistema de transmissão do roteador, em que eu foquei, que eu observei, para 68 decibéis M, que é o dBm. E eu limitei o meu sistema por causa que ele fala que ele funciona melhor nessa condição, né? Então, eu limitei toda a minha configuração do sistema para esses 68 dBm. A gente vai ver aqui na característica da antena. Ele é um Omni, então ela vai para todas as direções, 25 decibéis, aqui a configuração do azimuth dela, né? E aqui o link da Omni, né? A antena. Aí aqui o que eu lembrei, isso é para 60, para dar a gente tem uma internet muito elevada entre a minha casa e o Wi-Fi, uma conexão bem elevada, assim eu tenho uma internet muito boa. Coloquei uma perda de ganho, perda da linha de 0,25, o transmissor
do roteador, ele tem apenas 23 dBm. Então, aqui eu coloquei aqui 23 dBm, que dá 0,19 watts, o que a gente não tem problema com a Anatel. Ela é Omni, a dB é de 25, e aqui que está o que a gente mostra, o que teve de ganho. Por eu ter limitado para 60 dBm, o meu ganho relativo diminuiu para 8,08 decibéis. Quando eu tinha colocado em 96, que eu falei, qualquer coisa passa, ele tinha mostrado um ganho relativo muito mais elevado. E aqui vamos mostrar o Google Earth. Como pode ver, eu moro muito perto, cerca de... depois do Rio, eu já estou ali como chama? Aqui no estádio municipal, do lado do estádio municipal, então, fica entre duas subidas, não tem nenhum Fresno. Eu até optei para o Omni, porque eu falei, uma corneta, não sei se seria necessário. Eu falei, é uma coisa bem mais simples. Eu falei, vamos colocar uma antena simples. A distância, a altura que eu coloquei para cada uma delas, está aqui. Cadê? As configurações, as fotos... Ixi, não está aqui? Eu não coloquei as imagens da configuração da altura. Aqui tá em 8 metros, só que a casa tem um muro muito alto, de 8 metros disso, porque tem uma empresa do lado, então o cara construiu um prédio um muro bem alto. Então, se não seria necessário colocar, seria parafusado uma haste ali junto com a antena Omni, e ali, e no lado do Instituto Federal, seria em cima da caixa d'água, então também não seria necessário uma grande instalação da parte da antena. E é isso, professor. Ali, a única coisa que tem que observar, primeiro que aquele roteador, eu acho que não arranca antena. Então, aí é uma coisa que a gente tem que observar quando for fazer certinho. E unidirecional não tem problema nenhum, se ela deu a distância, é tranquilo. Mas a parte do roteador, depois teria que ver isso daí. Porque acho que estou sem a imagem aqui. Nesse caso da antena, por ela ser uma antena normal, né, que cabo comum, a hora que ela chegar no roteador, você não vai conseguir provavelmente arrancar a antena e daria problema. Então, num próximo projeto, dá uma observada nisso. Sim. Observar o roteador, que tem que ter aquela saidinha móvel que você consiga colocar. No caso do próximo projeto, pessoal, isso aí já vale para todo mundo, já visto de uma vez só, ela vai ser um projeto um pouco mais profissional. Você vai ter que ter um roteador melhor. Por quê? Porque não vai ter uma pessoa pendurada, vai ter um monte de pessoas penduradas na antena. Então, na hora que você for pôr o roteador, então você vai ter que ter um que tem uma capacidade de assinantes maior. Então, é uma coisa, eu não ia falar isso agora, mas já aproveitando também do embalo, olhar a quantidade de pessoas, de conexões simultâneas que você vai conseguir no roteador. Onde a gente consegue isso no datasheet, que nem no datasheet do roteador, ele fala quantos acessos simultâneos ele consegue ter. Por que isso daí? Tem datasheet, por exemplo, eu tenho um roteador no rancho. No rancho, ele é para 8 pessoas só. Então, se entrar 9 pessoas, 9 assinantes, já não ia funcionar mais. Entendeu? Então, é muito pouco. É baratinho. Ele é mais barato. Mas por que ele é mais barato? Porque ele se aguenta 8 pessoas, 8 conexões simultâneas. Agora, para o projeto final, para nós, aqui não ia fazer diferença nenhuma, porque é casa, ele só tem que aguentar 2 pessoas, basicamente, né? Então, é você e o Wi-Fi só. Então, na verdade, uma conexão, né? Que aí a sua você não conta, você conta a que vai entrar. Então, no seu caso ali, de todos vocês, nesse primeiro projeto, ele tem que aguentar uma única pessoa simultaneamente. Mas isso, pensando no futuro,
é muito pouco para o próximo projeto. Então, na hora de escolher o aparelhinho, olhe o datasheet e observe quantas pessoas ou quantas conexões simultâneas esse aparelho suporta, porque isso vai fazer diferença. Vocês entenderam? Entendi. O caso que eu escolhi esse roteador, na verdade, é pela velocidade. Ele promete 5 GHz, 1.300 megabytes por segundo. Não, a velocidade é excelente, não precisa mais que isso. É que depois a gente não consegue nunca essa velocidade, né? Essa velocidade é igual o meu aqui em casa. O meu fala que é 1.600. Eu já testei da 150. É uma enganation. Mas, enfim, é uma coisa que toda vez que a gente for pensar, pensar nesse detalhe. A Natália colocou aqui, professor, no caso da antena na área rural, serão necessários 10 clientes, 10 casas. Eu fiquei em dúvida se uma antena é capaz de atender essas 10 casas. Não, uma antena consegue, desde que a abertura dela, porque é assim, deixa eu ter uma antena aqui. Posso usar Mas esse seria, pano professor, como uma antena? Faz como isso aqui é antena. Na hora que você tem o desenho da antena, ela tem o quanto que ela abre, aquele desenho lá dela, da onde que ela vai abrir o foco. Por exemplo, igual essa do Leandro, unidirecional, para todos os lados. Então, se eu tivesse 10 clientes dentro daquela área, ia funcionar. Se eu colocar uma antena direcional, eu tenho que olhar quanto que é o ângulo que ela faz. Vamos supor que ela é um ângulo de 30 graus, ou 40 graus, 45 graus, vamos pôr. 45 graus, é isso daqui, ó. Então, todos esses clientes que tiver nessa frente dela aqui vão receber o sinal. Entendeu? Mas aí cada cliente precisa de uma antena para receber dessa antena. Sim, no cliente, a pessoa vai ter uma antena por cliente. No provedor, vai ter uma antena que vai para um monte de gente. Entendeu? Ah, mas quantas pessoas ela vai aguentar? Não é a antena que manda, é o roteador. Quantas conexões simultâneas ela vai conseguir? Então, por exemplo, eu posso ter 500 pessoas aqui. A antena vai pegar as 500? Vai. Se o seu roteador aqui embaixo tiver capacidade para 500 conexões simultâneas. Entenderam? Ah, não tem, professor. Ele só tem, sei lá, vamos imaginar um número louco aí. Ele só tem 30 conexões simultâneas. Beleza, só 30? Quantas pessoas você precisa atender? Ah, 40. Então eu tenho que pôr duas antenas. Uma para pegar 20 e a outra de cima mais 20. Entenderam? Normalmente esses roteadorzinhos de casa, eles são bem limitados. É por isso que a gente não usa profissionalmente eles. Se você pega um roteador profissional, ele é acima de 30 conexões. Então, qualquer profissional aí, ele vai dar conta lá da especificação. Acho que eu coloquei só 10, né? Na área rural. Aí, nesse caso de 10, pô, facinho, facinho. Ele pega tranquilo. Qualquer um desses profissionais, ele vai dar conta. Por quê? Porque normalmente eles já são feitos para poder ter um número de conexões maior. Exemplo, imaginou do Wi-Fi. Só uma sala lá tem 30 pessoas, já pensou cada um com o celular, todo mundo conectando. Se o roteador for um roteador simplesinho, ele já cai ali no comecinho. Aí a hora que você vai conectar, ele começa a dar erro de conexão, fala que já excedeu o limite. Então, por isso que a gente tem que colocar um roteador que consiga atender mais pessoas ao mesmo tempo. Então, é uma dica já que eu ia deixar para o final da aula, mas já que eu estou conversando e falando sobre isso, eu vou aproveitando e vou explicando para não ter problema lá no final e falar, putz, esqueci de falar sobre isso para eles. Mas é uma coisa para tentar. Quando for fazer o projeto final, escolha um roteador legal. Por quê? Porque nesse caso ele vai descer, aí dentro do roteador é o que vai fazer as conexões. Então, nesse roteador, você tem a especificação técnica desse roteador. Quantas conexões simultâneas ele consegue ter. Então você tem que correr atrás e ver. Ah, ele dá o que eu preciso? Ah, dá. Então beleza, posso usar ele. Ah, não dá. Igual o meu, por exemplo. Eu sei que só tem 8. Então, se eu fosse usar nesse projeto, já não daria certo. E olha que ele tem duas entradas de antena externa. Então, você pode ligar duas antenas externas nele,
fica dentro do roteador. Só que, infelizmente, ele só consegue 8 pessoas por vez. Então, no caso, ele é legal? Tem serve para 2 antenas. Então, eu posso colocar, por exemplo, uma torre aqui e uma torre aqui. Eu posso pegar 4 pessoas de cada lado, por exemplo. Só que no máximo 8. Ou as 8 na mesma região. Então, qual que é o legal dele? No mesmo roteador, eu consigo pôr 2 antenas. Por exemplo, um conjunto de clientes de um lado, um conjunto de clientes do outro. Não tem problema nenhum. Só que qual é o máximo de clientes que ele atende? 8. Entenderam? Não importa se eu colocar ali 50 antenas, só 8 pessoas ele vai conseguir fazer por vez. Então é um limitador nesse roteador que eu comprei. Mas eu já sabia disso quando eu fui escolher ele. É que no meu caso eu não precisava de tudo isso. Eu precisava, porque tinha umas câmeras conectadas, as coisas assim, eu precisava de 1, 3, 4, 5, 6 clientes eu precisava. Então, no meu caso, deu certo. Por quê? Porque para 6 clientes ele aguenta 8, beleza, tá dando certo ainda. Mas, por exemplo, se chega visita lá, um problema que estava acontecendo. Chegava a visita e o pessoal começava a conectar no roteador, de repente travava tudo. Por quê? Porque aí extrapolava o número máximo de conexões. Então, para isso que eu tive que fazer, limitar. Só deixo conectar alguns aparelhos para evitar dar esse perrengue. Entenderam isso daí? Ficou claro? Sim, Então, beleza. Então, observem isso na hora de fazer a especificação. Quantidade de conexões simultâneas se ela atende à sua necessidade. Tudo bem? Professor, posso ter o mesmo roteador com mais de uma antena? Pode. Dependendo do roteador, ele aceita mais de uma antena. Então, você pode, por exemplo, ele aceita, por exemplo, vamos supor que fosse uma conexão simples. 4 pessoas, 4 conexões. Ótimo. Aí eu tenho 2 pessoas para um lado e 2 para o outro. Eu posso pôr 2 antenas assim? Pode. Você liga, se ele tiver 2 conexões, não tem problema nenhum. Entenderam essa ideia? Ficou claro, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Tranquilo. Tranquilo? Então, o próximo. acho que acabou as apresentações já, professor. Já acabou? Acho que já. Deixa eu ver quem está faltando aqui. O Gabriel Augusto, o Leandro Melo, Lucas Silva. Nenhum dos 3? Não? Tá beleza. Então eu posso continuar falando. Então, então é o seguinte. Com relação aos projetos, todos aqui acho que participaram, viram, então ficou bem claro essa parte aí do projeto. Algumas coisas que a gente tem que atentar, por exemplo, obstáculos no meio do caminho, localização da onde vai ter a nossa antena principal. Então, normalmente o que a gente faz? A gente escolhe locais altos. Se possível, montar o provedor no local mais alto. Se não tem essa possibilidade, geralmente a gente aluga uma cabeça de prédio. Então, muitos provedores, eles têm, às vezes, o provedor, por exemplo, tem um monte de prédio na região. Ou tem, sobe e desce muito grande, toda hora tem uma subida e uma descida. O que o cara faz? Ele monta as antenas do provedor num prédio. Então, ele tem o provedor aqui embaixo, uma antena direcional para a cabeça do prédio, e de lá ele espalha para um monte de regiões diferentes o sinal. Ou ele puxa um cabo. Passa um cabo direto que vai lá em cima e lá prende nos roteadores em todas as antenas. Tudo bem? É uma maneira dele fazer isso daí e ganhar desempenho. Então, às vezes é até mais simples
Ele puxa um cabo de fibra ótica lá de cima, desce num conduíte, né? E embaixo liga lá no provedor dele e lá em cima ele distribui para todas as antenas. É uma opção. Por quê? Porque está na altura do prédio, ele consegue pegar uma região maior, ok? Tem uma cobertura maior. Aí você vai ter o detalhe se vai ser na horizontal ou na vertical. Vai depender do quê? De obstáculo que você tem na frente. Na horizontal, normalmente ele abre uma distância maior. Então, o Fresnel, que é a área que o cara vai ver, ele vai abrir na horizontal. Então, ele abre aqui, ó, expande aqui várias casas. Se eu coloco na vertical, ele faz isso, ó. O Fresnel abre assim. Então, o que acontece? É um tufo só. Então, ali é bom para quando é uma casa só. Quando eu sou provedor, que eu quero mandar o sinal para várias casas, geralmente a gente vai colocar ele na horizontal, não na vertical, porque ele vai abrir aqui assim, ó. Então o Fresnel ele vai abrir na horizontal, vai ter mais casas que eu vou conseguir atender nesse Fresnel, entendeu? Dentro do túnel da minha antena. Tudo que tiver dentro do túnel da minha antena, eu consigo atender. Então, se você usar como chama? Uma antena com qualidade, por exemplo, a abertura dela, em vez de ser tão direcional, ela ser mais unidirecional, mais aberta, tudo bem? O que vai acontecer? Você vai ter um ângulo maior aqui, você vai ter uma cobertura de casas maior. Então, para casa de provedor, se vocês olharem, geralmente eles usam antenas com mais de 90 graus de abertura. Então, são antenas que ele abre mais de 90 graus. Por que ele faz isso? Normalmente ele coloca 4 antenas no telhado. Uma para cada região, norte, sul, leste, oeste. Se ela tem mais de 90, quer dizer que cada antena vai cobrir um quarto do município. Então, com as 4 antenas, ele joga o sinal em 360 graus. Então, jogaria em tudo. Professor, mas não pode ser unidirecional, que aí já põe uma antena só e faço tudo? Normalmente sim. O problema da unidirecional é aquela cobertura dela. Ela é mais fraca a antena. Tudo bem? Não tem uma capacidade assim, fala, nossa, essa antena tem uma velocidade absurda. Então, elas são normalmente antenas mais simples. Então, se eu ponho uma unidirecional para tudo, o que acontece? Vai ter um raio de cobertura menor, então menos casas vão conseguir pegar aquilo ali, aquela região. Ficou claro até aí? Alguma dúvida? Professor, Pode falar. eu tava com uma dúvida, porque eu escolhi uma cidade aqui perto de Aracatuba, que é Araconguá, e tem um distrito lá que é meio separado da cidade, que é meio como uma outra cidadezinha que consideram. Aí eu pensei em colocar uma unidirecional para pegar em cima de Araconguá, para poder pegar tipo, as partes rurais, e na cidade em si vai ficar a rede. E eu ia usar outra antena para poder fazer uma transmissão para outra antena que ficaria nesse distrito e cobriria. Eu poderia então usar, já que é um distrito pequeno, tipo, tem poucas ruas, a antena unidirecional, mesmo que o Pode, sinal se seja ela é fraco. pequenininha, Na ela tem zona um rural raio não bom. precisa de muito, né? Não. A unidirecional, geralmente, ela pega um rainho até razoável. Tudo bem? Assim, razoável ali. Tem que olhar bem qual o modelo da unidirecional. Mas a grande maioria delas, você vai trabalhar aí com algo em torno de 1 quilômetro, mais ou menos, de raio. Ah, sim. Não vai ter muito mais que isso. Bem, a Tranquilo. grande maioria. Lembrando-se que tem que ter uma antena boa na casa do cliente. Tudo Por bem. quê? Porque o sinal tem que ir, aí você coloca uma antena bem fraquinha, ela recebe, mas ela não consegue mandar de volta. O que você vai ter que testar, na verdade? Vai ver o sinal de ida e o sinal de volta. Então, na hora de fazer aquele RX, aquele rod mobile, você vai ter que fazer os dois, da ida e da volta. Entenderam? Sim. Professor, outra dúvida normalmente a gente escolhe o terreno mais alto para colocar a antena. Nesse caso, se o terreno for um pouco afastado da cidade, a gente tem que considerar a forma de energia para ele, por exemplo, vincular poste, essas coisas? Tudo. Se for, sim. Ok, então, obrigado. Então, de nada. Então, pessoal, na hora de fazer o rádio mobile,
Não se esqueçam, aqui a gente fez só de um lado, só do IF até a casa ou da casa até o IF. A gente só fazia de uma vez. Vocês repararam nisso? Todo mundo fez normalmente de um só. Na verdade, a gente tem que fazer o teste dos dois lados. Ver quanto vai e quanto volta. Entenderam? Sim. Por quê? Porque assim a gente sabe, por exemplo, vamos supor que você colocou uma puta de uma antenona aqui, ó. E aqui uma anteninha para o cliente. Beleza? Aí aqui manda aquele bruto sinal. Aqui a anteninha pegou. Aí você fez o teste no rádio móvel e tá chegando aqui 50 dB. Nossa, tá bombando. Beleza, realmente tá bombando. Daqui transmite para cá. Aí a hora que esse daqui vai pedir alguma coisa para cá, o RX dele é 0,2 ou nada. Não chega nem sinal do outro lado. Então, quer dizer, ele recebe sinal, ele vê que existe a rede, na hora que ele vai conectar, dá erro porque não consegue mandar daqui para cá. Ficou claro isso? Então, o teste tem que ser feito dos dois lados. Coloca lá transmissor, receptor, inverte e testa novamente, para ver se dos dois lados vão chegar a conexão. Então, esse é o primeiro ponto. Ah, não chegou a conexão do lado do cliente. Você vai lá e substitui a antena do cliente. Ah, essa antena não está dando certo. Por quê? Porque dependendo da localização, vai ter cliente que uma anteninha vagabunda vai ser o suficiente para mandar o sinal. Vai ter cliente que ele vai ter que comprar uma antena melhor. Mas o provedor, ele vai ter que ter essa lembrança e saber que existe vários kits. Kits para cliente nessa região, nessa cobertura. É esse kit. Kit para essa região. Ele vai ter que ter preços diferenciados porque antenas são diferentes. Entenderam isso? Então é um cálculo que a gente vai ter que fazer. Vai ter que olhar ali mais ou menos o relevo e ver se eu preciso ou não de uma antena diferenciada. Se todos os meus clientes com aquela antena vai conseguir. Como é que eu sei disso? Você vai trocando a posição do seu cliente. Ah, eu tenho um cliente aqui e aqui, você simula uma meia dúzia de cliente. Aí você olha se do seu cliente para o provedor ele consegue. Ah, conseguiu. Então, beleza. Então ali tem a cobertura completa. Ah, não conseguiu. Essa área aqui eu vou ter que comprar uma antena melhor. Entenderam? Sim. Outra coisa, com relação à fibra ótica. A fibra ótica, a gente tem que pensar que a gente vai passar um cabo de fibra ótica, por exemplo, dentro da cidade, e tem que ter os pontos dali onde vai ter o split, da onde que vai passar, né? Os pontos de conexão. Então vai ter que ficar indicado no mapa onde vai passar o cabo e onde vai ficar as caixas de conexão. Cada ali faz a distribuição. Entenderam? Geralmente um cabo ele sai da minha empresa com vários cabos dentro. Então, ele é um cabo maior e a partir de um certo ponto ele vai subdividindo, vai tirando as extensões. E como é que funciona isso? Deixa eu colocar aqui uma lousa para facilitar vocês. Eu vou tirar esse fundo aqui, fundo da escolinha. Tá tão bonitinho, mas eu vou precisar tirar ele. Deixa eu ver como que eu tiro agora esse trem aqui. Aplicar efeito de fundo. Nenhum. Tava bonitinho o meu fundo de escolinha, mas não teve jeito para ele. Então, vamos imaginar o seguinte. Aqui está o seu provedor. Tudo bem? Opa, desculpa. Aqui está o seu provedor e você vai fazer a transmissão. Quando ele sai do provedor, ele sai um cabo que tem vários cabos dentro. Tudo bem? Hora que chega numa ramificação, o que acontece? Aqui o cabo continua para frente, é o mesmo cabo. Mas vamos supor que está passando ali dentro do cabo um cabo de cor vermelha. Tá aqui, ó, o cabo de cor vermelha. E está passando vários outros. Daqui em diante ele vai ser interrompido para virar para cá. Então o vermelho vai virar para cá. O que é isso? É um outro cabo que eu vou puxar aqui, ó. Tudo bem quando eu tiver que fazer isso daqui. Então esse cabo é interrompido, eu faço a fusão aqui, ó, desse cabo vermelho aqui
E outro vermelho continua aqui, só que esse cabo daqui em diante está interrompido. Eu cortei o cabo, ó. Então o cabo estava vindo aqui, ó, passando direto. Eu vim aqui, cortei esse cabo, eu cortei o cabo e fiz uma fusão aqui. Daqui em diante eu vou puxar um fio que vai para outro bairro. Entenderam o que pode acontecer? Então, se você olhar, aqui na ponta vai ter o fio vermelho? Vai continuar tendo o fio vermelho, que é um cabo que você tinha. Só que a partir desse ponto, ó, esse fio vermelho está morto. Ele já não funciona mais. Se eu for medir sinal aqui, esse sinal não existe mais. Entenderam? Ficou... Sim, professor. E esse cabo, né, que sai do provedor, ele aguenta transmitir até os 20 quilômetros, né? Isso, tranquilamente. Ou, por exemplo, o que está reto aqui, ó, vamos supor que tem um verde aqui no meio. Vou pegar um verde aqui. Vamos imaginar que um dos cabos aqui é o verde. Ele consegue vir 20 km direto aqui? Consegue. Entendeu? Se eu precisar sair uma derivação para um bairro, um desses daqui tem que fazer derivação para o bairro. O que eu faço aqui? Normalmente eu corto o fio. Ó, eu tenho que derivar a partir daqui, ó. Eu corto nesse ponto e a partir dele eu faço a derivação. Aí aqui tem uma fusão, tem uma caixa aqui, né, de derivação. Eu coloco uma caixa no poste. Aí nesse poste eu faço um corte. Ali eu faço a derivação. Os outros fios continuam indo sinal, mas esse daqui, ó, a partir do momento que eu cortei, daqui em diante não tem mais sinal. Entenderam? Sim. Não dá para fazer Y, pessoal. Não dá para fazer isso daqui, ó. Ah, faço uma fusão e dá para fazer um Y. Tá vindo o sinal aqui, eu divido o sinal dos dois aqui? Não. Com fio, não. Você vai ter que fazer ali um split. Aí uma pecinha que você põe aqui que ele faz isso daqui. Então, quando eu precisar fazer uma derivação, geralmente eu faço o split. E o split, geralmente, eu coloco nas pontas. Então, para derivar na caixa do usuário. Então, na casa do usuário, então, se vocês olharem a casa de vocês ou na região, vocês vão que tem umas caixinhas penduradas no poste, umas caixas pequenas, assim, quadradinha, preta. Normalmente preta. Elas ficam presas no poste. Aí essas caixinhas, caixa de derivação. Ali chega uma fibra e dela sai normalmente 8 ou 16 canais. Esse tipo de cabo vai ter que ter cabo suficiente dentro dele para todas as caixas de distribuição? Sim. Por exemplo, se você pôs 10 caixas, tem que ter 10 cabos. Entendeu? Vai ter que sair um cabo com 10 cabos dentro para distribuir para todo mundo. Então, para cada caixa de distribuição, eu chego com ela com uma fibra. Geralmente, o provedor ele passa várias fibras. Por quê? Porque custa caro ele fazer uma fibra gigante e depois cortar e perder um pedaço dela. Entendeu? Por exemplo, eu podia fazer um cabo com 36 fibras dentro? Posso, um cabo dessa largura. Aí o que vai acontecer? Sai esse cabão. Se ele for pensar, chegar lá na frente precisa tirar uma ramificação. Se for para tirar uma só, beleza, a partir daquele ponto ele só perdeu uma fibra. Você tem 35 fibras aqui ainda. Beleza, não tem problema nenhum. Agora, se eu for ramificar um monte, não compensa eu pegar e comprar um cabão desse tamanho. É mais fácil comprar cabos menores e já ir ramificando cada um para um bairro. Entenderam isso daí? Então, isso é uma decisão de projeto. Deixa eu ver se eu entendi, professor. Se eu for passar por um bairro, eu tenho que levar, por exemplo, o bairro tem 4 ruas, eu teria que separar, com 20 casas cada um das ruas. Eu ia ter que levar um fibra ótica para cada um pedacinho daquela fibra ótica, uma fibra ótica de 4 vias para cada rua, uma para cada rua. Isso? É mais de uma rua, porque no caso seu, cada caixinha atende 16 clientes. Entendi. Que eu não vou pegar o bairro inteiro, né? Mas... Aí entendi. Cada caixinha no máximo 16. Então cada fibrinha daquela lá que sai do provedor, ela atende 16 pessoas. Entendi. Entendeu? Essa é a média
de um cabo. Ah, pode atender 8? Pode. Pode atender 2? Pode. É o tamanho do split. É que se você for pegar um split de fibra ótica, deixa eu até pegar um aqui para poder fazer um teste. Deixa eu pegar aqui. Split de fibra ótica. Ó, aqui tem um para 16. Deixa eu ver se tem. Ó, tem uns caras vendendo até para 32. Se é bom ou não, eu não sei. Se funciona. Eles cobram 400 pau para fazer um split de 1 para 32. Então, um cabinho conseguiria atender, teoricamente, 32 pessoas. Entenderam isso daí? Alguma dúvida até aqui? Se eu tiver 4 caixas de distribuição mais a central, um cabo de 4 fibras é o suficiente, certo? Sim, é isso mesmo. Se tiver só 4 caixas de distribuição, 4 fios, um para cada caixa. Aí que vai acontecer? Só que cada caixa você vai ter que colocar um split ali dentro. Se eu colocar um split de 32, aí você multiplica 4 por 32. Beleza? Não tem problema nenhum. Compensaria se funcionasse esses de 32, colocar? Compensa. Tem que pensar o seguinte: quanto que a sua fibra consegue transmitir? Você vai ter que escolher um modelo de fibra. Na especificação técnica da fibra, ela fala quanto que ela consegue passar. Aí você vai ver a distância, por exemplo. Ah, tem 10 km. 10 km nessa fibra, quanto que ela consegue ter de desempenho? Ah, ela consegue passar 2 gigas. 2 gigas para 32 pessoas, tá bom? Entendeu? Entendi. Ah, sei lá, deu 10 gigas para 32, vai dar 300 megas mais ou menos para cada cliente. Pô, tá ótimo. Dá de sobra, ninguém vai pegar mais que isso. Tá sobrando até. Aí tá beleza. Ah, não, ela chegou lá só 1 giga, capacidade é de 1 giga. 1 giga dividido por 32 pessoas. Entendeu? Aí se você dividir 1 giga por 32 pessoas, aí vai dar 33 megas por pessoa. Se todo mundo for usar ao mesmo tempo. No caso, à noite. Então isso que vai acontecer é o quê? Que a velocidade da sua internet vai cair quando todo mundo conectar. Professor, uma pergunta. Se eu for pegar uma cidade que seja pequena, que teoricamente conseguisse atender todo mundo por fibra, precisa colocar a alternativa do rádio? E aí você abre como ou rádio ou fibra? Seria isso? Exato. É para poder vocês terem a prática de fazer as duas. Beleza. Entendeu? Por quê? Porque já fizeram uma da sua casa. Só que todo mundo fez sempre considerando a ligação da ida do IF para casa ou da casa para o IF, só. Que foi o que eu pedi. Eu não pedi o bidirecional, que esse é o verdadeiro, que você tem que testar os dois lados. O RX relativo da ida e da volta. Entendeu? Então é um jeito de vocês fazerem e testarem. Ah, professor, esse negócio vai dar trabalho. Eu sei. Por isso que o pessoal cobra caro nesse projeto. Entenderam? É para isso que vocês são contratados, para montar esse projeto. Onde eu tenho que passar os cabos, quantos cabos eu tenho que passar, quanto que vai ter cada fibra, quanto que cada fibra tem suporte. Ah, mas onde que eu vou descobrir isso? No datasheet. Da fibra, ela tem a atenuação dela. Ah, ela atenua, sei lá, x dB por quilômetro. A gente já viu isso. Conforme vai passando o tempo, ela vai caindo.
Aí você vê quantos dB teve, quanto que caiu. Ah, não está mais chegando o sinal. Então, não dá para usar até ali. Lembraram disso daí? A gente tem uma aula sobre isso. Então, aí é a escolha da fibra. Tem fibra que tem atenuação e você consegue lá potência de 2 km, 3 km só de distância. Tem fibra que é 300 metros, 400 metros. Tem fibra que é 20 km. E como é que eu vou saber? Você vai ter que ver qual a distância maior do seu cliente e vai ter que decidir. Ah, tem 10 km? Beleza, eu preciso de uma fibra então que aguente pelo menos o sinal em 10 km. Então eu vou ter que procurar no datasheet com a atenuação dessa fibra. Ficou claro? Alguma dúvida? Professor, e sobre a relação do tamanho da cidade? A gente pode pegar qualquer tamanho de cidade e tem que Com passar 2.000. pela casa, pela cidade inteira, caso se for uma maior? Se for uma maior, você escolhe uma parte ali da cidade. Mas a cidade, mais ou menos uns 2.000 habitantes, por aí. Uma cidadezinha pequena. Tá, eu tinha pego uma de 60 mil. Aí você escolhe um bairro da cidade. Tá. Entendeu? Que deve ter mais ou menos esse tanto. Você pega assim, dá uma cortada mais ou menos, fala, tem 60 tudo isso? Então, 2.000 tem esse pedacinho aqui. Escolhe um bairro e faz ele. Vocês assistiram os vídeos da apresentação já do ano passado? Ixi, um minutinho só, pessoal. Tá tocando a campainha aqui. Pera lá, volto já. Pessoal, o Cocão acabou de mandar o aviso aqui para mim entrar na reunião. Então, segura as pontas aí, uma meia horinha, tudo bem? Então agora são 3 horas, umas 3h30 a gente volta, pode ser? Liberar a gente para fazer o trabalho? Pode ser também, mas eu preciso fazer a chamada. Então a gente volta só para fazer a chamada depois das 3h30, pode ser? Professor, a gente não Eu pode preciso mandar entrar os na nomes reunião. aí no chat para fazer a Então, chamada? hã? A gente não pode mandar os nomes aí no chat para fazer a chamada? E aí já fica aí registrado? Vai virar uma bagunça meu chat, hein? Ah, vai não, tem outros professores que fazem. Depois é só dar um Ctrl+C, Ctrl+V na tabelinha do Excel. Em ordem, por favor. Beleza. Tá bom? Eu vou deixar aberto aqui. Beleza? Coloque em ordem aí, hein? Na hora que for fazer o Ctrl+C, Ctrl+V. Tá. Alguém coloca na planilha aí. Eu faço chamada então, se ninguém fizer nada, faço chamada aqui meia hora. Bom, pessoal, vamos lá aqui. Abner, Opa, põe presente no chat aí, por favor. eu tinha colocado, mas travou ali. O primeiro é o Abner aí, ó. Primeiro Melhor pode começar tudo de novo. É Vamos melhor começar colocar de o novo. nome, gente. Vou Vamos colocar por o ordem nome. aí, ó. Vai. Não é melhor Abner? colocar numa lista? Abre um Excel aí, alguém. Vai lá, Lucas. E aí, abre um.
Trabalhem. Quem começa aí? Começa aí, Abner. Vamos todo mundo colocando o nome, que aí eu acho que fica mais fácil. Então, Agora na Clara. Agora o Éder. Eduardo Gutierrez. Gabriel Consalter. Gregory Giampietro. Acho que faltou o Gabriel, Igor. Qual, Gabriel? Consalter tá aí? Não, mas o Gabriel Henrique ele não tá aqui no Teams, né? Aí vai por falta, vai escrever falta pra quem não tá, é isso? Não, deixa aí, qualquer coisa ele coloca depois. Vamos seguindo. Tá, agora então é o Guilherme Cerqueira. Igor Kendi. Eu. Larissa Jaqueline da Silva Messias. Leandro Campos Vargas. Leandro Melo. Acho que faltou, né? Lucas da Silva Brito. Também não tá. Lucas de Freitas Santos. Luiz Felipe Craco da Silva. Matheus Ferreira Messias. Natália Maria Urenha Machado. Deixa eu ver quem mais. Tiago Júnior Tegon. Vinícius Henrique do Nascimento. Vinícius Imuro Augusto. E Wagner Luiz. Acho que acabou, né? O Wagner não tá aqui. É isso aí então, professor. Depois só olhar quem escreveu já era.